Olá, começa agora mais um programa Grandes Julgamentos do STF. Você vai ver na edição de hoje que mais de 1.600 processos foram solucionados graças ao mecanismo da repercussão geral. O instrumento possibilita que outras instâncias do Poder Judiciário adotem a mesma decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O resultado se deu durante análise de 3 recursos extraordinários analisados pelo plenário do Supremo. Os recursos julgados no plenário do Supremo, que garantiram a resolução dos quase 2.000 processos, se referem à remuneração e contratação de servidores públicos. Os 1.672 processos sobre esses assuntos estavam sobrestados em outras instâncias do Judiciário, à espera do resultado da Corte. Todos os demais processos, na verdade, eles ficam represados. Então, você imagina o seguinte, eu tenho diversas pessoas discutindo o aborto. Tá? Então, eu tenho milhares de casos no Brasil em que se discute o aborto, se ele é crime ou não é crime. Então, o Supremo entendeu que há repercussão geral naquela questão. Ele puxa um desses processos e deixa todos os outros sobrestados, parados, suspensos. Ele puxa esse processo, julga esse processo. No momento que ele julga esse processo, todos os demais processos não precisam mais vir para o Supremo. Todos esses processos acabam tendo que seguir essa orientação que o Supremo já deu. Isso economiza muito tempo. Isso é importante tanto para o Judiciário quanto para a sociedade, que vê os seus problemas resolvidos de forma mais rápida. A repercussão geral foi criada a partir da Emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário. A emenda foi aprovada em dezembro de 2004, com o objetivo de acelerar o julgamento dos processos e, com isso, melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Desde a Constituição 88, talvez seja o instrumento mais importante de reformulação, de reforma do Poder Judiciário. Eu acho que a Emenda Constitucional 45 deu um passo importante para democratizar o Poder Judiciário, para trazer o Poder Judiciário para o mundo republicano. E digo isso porque ela trouxe algo que foi fundamental, que foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Então, ou seja, ela criou um órgão de gestão e planejamento unificado do Judiciário, coisa que não existia antes. Em segundo lugar, ela teve uma importância para racionalizar esse número excessivo de recursos, que foi a súmula vinculante, que foi a repercussão geral, mas ela também trabalhou, por exemplo, no campo do acesso à justiça. Ela deu autonomia para a defensoria pública, por exemplo, orçamentária, financeira, ela previu uma série de questões no campo dos direitos humanos. Então, a emenda é uma emenda complexa, ela traz muita coisa. A Emenda Constitucional 45 completa 10 anos no próximo dia 30 de dezembro. Em 2004, ela foi aprovada graças ao empenho e à união dos 3 poderes da República. O advogado que participou de todas as etapas para a aprovação da reforma do Judiciário lembra que o Pacto Republicano, acordo entre o Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e o Congresso, foi fundamental para melhorar o judiciário e as instituições do país. Houve uma sensibilidade até dos chefes dos poderes. Havia o Lula no Poder Executivo, o Jobim no Supremo Tribunal Federal, o Sarney e o João Paulo Cunha no Congresso Nacional, em que realmente eles fizeram uma concertação. Então a ideia é vamos aprovar essa emenda constitucional e mais do que isso, não só a emenda constitucional, mas vamos aprovar uma série de medidas que colaborem para um judiciário diferente. Então, foram aprovadas a partir desse pacto 25 leis de agilização do processo civil, do processo penal, do processo trabalhista. Percebeu-se que a discussão sobre como o judiciário se movimenta, como se ele organiza, como ele se estrutura, deixou de ser uma discussão só do mundo jurídico. A partir, eu acho que de 88, a sociedade civil quis discutir o judiciário, porque ela percebeu que o judiciário afeta a vida cotidiana dela. E isso se refletiu no Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Então fizeram naquela época um grande acordo, em 2003, para levar adiante essa proposta de emenda constitucional. A plena vigência dos institutos criados a partir da Emenda 45 contribuiu para desafogar os gabinetes dos 11 ministros do Supremo.
e possibilitou um andamento mais rápido dos processos. A gente tinha, há uma década atrás, processos que discutiam coisas simples, coisas do cotidiano, como, por exemplo, um atropelamento, uma briga por uma galinha, por um cachorro, que acabava chegando no Supremo Tribunal Federal. Então, diante disso, o que o legislador, o que o poder público imaginou? Imaginou uma forma de filtrar, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão constitucional, ele é um órgão que deve discutir as grandes questões jurídicas. E o que são grandes questões jurídicas? Aquelas questões que têm repercussão para a sociedade como um todo. Então, aquelas brigas, aqueles conflitos que envolvam duas pessoas, que sejam questões particulares, que sejam questões que não importam para a sociedade como um todo, isso vai ser julgado, mas vai ser julgado em primeiro grau, em segundo grau, isso não precisa ir ao Supremo Tribunal Federal. Agora que você já entendeu o que significa repercussão geral e outros mecanismos criados a partir da Emenda 45, a reforma do Judiciário, acompanhe os detalhes dos recursos julgados pelo plenário do Supremo, que resultaram na análise de quase 2.000 processos em uma única sessão. Em uma única tarde de julgamento no plenário do Supremo, a Corte analisou 3 recursos. No primeiro, firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito de o trabalhador receber o salário do período trabalhado e também de receber o FGTS. Neste caso específico, que debateu a estabilidade sem concurso público, 432 casos foram resolvidos. Já o segundo recurso discutiu a equiparação de vencimentos dos servidores aposentados do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem aos dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, criado com a extinção do DNER. O plenário do Supremo negou o provimento ao recurso da União e reconheceu o direito dos inativos. Neste caso, foram resolvidos 98 processos sobre estados. O processo escolhido como tema central para o programa de hoje foi o recurso extraordinário que resultou no maior número de casos resolvidos. Ao todo, eram 1.142 processos sobre estados. Os detalhes deste recurso você acompanha a seguir no próximo bloco. Uma única sessão de julgamentos, onde mais de 1.000 processos foram resolvidos. Isso só foi possível graças ao mecanismo da repercussão geral. Acompanhe agora os detalhes dos 3 recursos extraordinários que solucionaram em uma única tarde mais de 1.600 processos. Dos 3 RS, você vai acompanhar no programa a decisão dos ministros no processo que resolveu mais de 1.100 casos. No RE 592.317, interposto pelo município do Rio de Janeiro contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, o plenário reiterou o entendimento consolidado na súmula número 339. O verbete diz: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento da isonomia. O município do Rio de Janeiro recorreu ao Supremo, alegando que a decisão do TJ ofendeu o princípio da reserva legal, previsto no artigo 37 da Constituição da República. O dispositivo prevê que a remuneração só pode ser fixada por lei. A questão central discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a administração pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos, civis e militares regidos pelo regime estatutário com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Eu estou, então, dizendo que saliente de que desde a primeira Constituição republicana, 1891, já existia a determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 88, artigo 37(10), trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A Corte deu provimento ao recurso e reformou o acórdão do TJ do Rio de Janeiro, que
que havia reconhecido o direito de um servidor público a receber gratificação prevista em lei municipal pelo princípio da isonomia, mesmo sem preencher os requisitos legais. O caso teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do Supremo em setembro de 2010. A Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul atuou no processo como amicus curiae e defendeu que a gratificação, além de irregular, pode trazer impacto para os cofres públicos. O Estado do Rio Grande do Sul ingressou no feito, na qualidade de amicus curiae, em face da relevância e repercussão da matéria em discussão. Como se tem conhecimento, a ideia de um orçamento está diretamente ligada à necessidade de previsão de despesas e receitas, no intuito de que os recursos públicos sejam alocados de forma a satisfazer todas as áreas geridas pela administração pública, saúde, educação, entre outros. Da mesma forma, mesmo em orçamento doméstico, todos sabem que deve existir uma previsão acerca de quanto dinheiro ingressará e quanto se gastará. Não é necessário ser um economista para ter uma noção mínima sobre a necessidade de que exista um equilíbrio entre despesas e receitas para que qualquer instituição possa funcionar, seja pública ou privada. No caso específico do recurso extraordinário relativo ao município do Rio de Janeiro, os tribunais de origem informaram possuir 1.142 processos sobrestados sobre o mesmo tema. Com a decisão do plenário, será possível resolver todos os processos. A base central do debate foi feita a partir da análise da súmula número 339 do Supremo. Ao fim do julgamento, foi sugerido que esta súmula se transformasse em uma súmula vinculante. A proposta foi aprovada em sessão no último dia 16 de outubro pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Nosso verbete número 339, a revelar que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, não calha na espécie. Aludiu-se, é certo, no acordo à isonomia, mas uma isonomia muito específica, que diria respeito a um servidor em si da Secretaria Municipal de Administração e que estaria, talvez mesmo por conveniência da própria administração, deslocado para um órgão diverso, situação jurídica, repito, contemplada no decreto que regulamentou a lei. Na verdade, o que o texto do enunciado diz é quando a discussão é puramente de direito local, sem nenhuma afetação constitucional. Mas aqui, veja, o que se discute, de fato, é a aplicação da norma, quer dizer, o próprio fundamento que se entendeu era de isonomia, quer dizer, a extensão da própria norma. Então, quando se trata de direito municipal, que é colocado em contraste via interpretação com o próprio texto constitucional, nós não podemos aplicar esse enunciado. Por outro lado, também, presidente, nós temos aquela preocupação, já de algum tempo, de coligirmos alguns dos enunciados anteriores e convertermos em súmula vinculante. A súmula número 339 do Supremo se transformou na súmula vinculante número 37 do Tribunal. E aqui, onde é que está, digamos assim, a essência da repercussão geral? Está exatamente, em primeiro lugar, num acordo que, a pretexto de firmar a isonomia, infirma frontalmente a súmula do Supremo Tribunal Federal. Um acordo que, a pretexto da isonomia, promove uma suposta equiparação de vencimentos, que viola a Constituição Federal. Porque não é preciso que a Constituição Federal esteja mencionada no acordo, porque há uma máxima de que iura novis curia. Aqui os fatos demonstram que o que se quer é uma equiparação vedada pela Constituição Federal. O que se quer é uma isonomia vedada pela súmula. Em linhas gerais, eu estou de acordo com a proposição constante da súmula 339 do Supremo, de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, fecho aspas. Eu apenas faço uma reserva mental de que há algumas situações teratológicas ou de injustiça patente que me levariam a, eventualmente, excepcionar a súmula, o que não considero ser
a hipótese destes autos em que, tal como observou o ministro Luiz Fux, eu acho que sequer a ideia de isonomia seria aplicável. Portanto, eu acho que aqui o princípio da isonomia foi invocado indevidamente para equiparar situações que não eram equiparáveis. O acordo diz no relatório que o juiz negou o pedido relativamente ao período prescrito e, além disso, entendeu que o autor faz jus à gratificação perseguida, assim como a sua incorporação, por respeito ao princípio da isonomia. Então, esse foi o fundamento. E o tribunal, no voto, confirmou que o acordo devendo ser confirmada a decisão pelos fundamentos nela expostos. Então, o princípio da isonomia é que foi a base para a extensão dos vencimentos e para a incorporação desses vencimentos, de modo que o tema da súmula 339 está bem claro. Eu verifico que o fundamento da súmula 339, que tem a seguinte dicção: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A base que levou à edição desse verbete é justamente o princípio da separação dos poderes. E me parece até muito oportuno que estejam presentes nesse plenário os alunos juízes da Infam, para mostrar que a Corte não admite que o Judiciário intervenha em outro poder para, a qualquer pretexto, aumentar vencimentos ou vantagens. O presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, também pediu o apoio do plenário em relação à aprovação de novas súmulas vinculantes. Até o início do mês de novembro, o plenário já tinha aprovado 37 súmulas vinculantes. Eu pretendo também, com o apoio e o consenso do plenário, futuramente, facilitar um pouco a aprovação das súmulas vinculantes. Hoje nós temos um processo, de certo modo, burocratizado. Eu me lembro que desde a última alteração regimental, quase que não aprovamos mais nenhuma súmula. E essas súmulas vinculantes, a meu ver, são absolutamente fundamentais para a agilização da prestação jurisdicional. A medida ajuda no julgamento de milhares de processos sobrestados em outras instâncias do Poder Judiciário que aguardam a posição da mais alta corte do país. O advogado Pier Paolo Bottini explica a diferença entre mecanismos tão importantes criados a partir da Emenda 45, que se complementam e permitem o julgamento mais célere dos processos. Eles se complementam, os dois instrumentos. É até importante entender a repercussão geral. A gente já falou falar um pouco sobre a súmula vinculante. Na súmula vinculante, então, a ideia é, quando o mesmo assunto é levado diversas vezes para o Supremo Tribunal Federal, a mesma questão jurídica, o mesmo problema jurídico, o Supremo, então, depois de decidir várias vezes sobre essa questão, ele pode expedir uma súmula vinculante. O que significa isso? Ele diz que aquela decisão dele sobre aquele assunto deve ser observada por todos os juízes, por todos os magistrados. Então, a partir daquele momento, aquela interpretação da lei, ela passa a ser vinculante. Ninguém pode interpretar aquela lei de maneira diferente. Como é que esses mecanismos se complementam? Você percebe o seguinte: chegava muita coisa no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, muitos processos. O que faz a repercussão geral? Ela filtra. Então, agora não chega tudo, só chega aquilo que tem repercussão geral. Antigamente, quando o Supremo decidia uma questão, o que ele fazia? Ele decidia e, às vezes, até transformava isso em súmula. Ele dava uma orientação para os juízes como eles tinham que julgar, mas não era obrigatório. Agora não, essas poucas questões que chegam no Supremo via repercussão geral, a ideia é que o Supremo julgue e boa parte delas transforme em súmula vinculante. Ou seja, a partir desse momento, todos os juízes, todos os magistrados têm que seguir a orientação do Supremo. Então, veja como você racionaliza o procedimento. Chega só o que é muito relevante e sobre isso que é muito relevante ele dá uma decisão que tem que ser seguida por todos os demais juízes. Veja a seguir, estatísticas revelam que mecanismos criados com a reforma do Judiciário fazem a diferença na qualidade da prestação jurisdicional. Os detalhes daqui a pouco. Repercussão geral, súmula vinculante e tantos outros mecanismos criados a partir da aprovação da Emenda Constitucional 45
conhecida como Reforma do Judiciário. Quase 10 anos depois, após a criação da lei, os números revelam que o Judiciário mudou, e muito, para melhor. Ela previu uma série de instrumentos que foram muito importantes para um Poder Judiciário melhor, mais aprimorado. Ainda não estamos no mundo perfeito, mas certamente a Emenda Constitucional 45 foi um passo muito importante para um novo Poder Judiciário. Em sessão recente no plenário do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, anunciou que nos meses de agosto a outubro, com o julgamento de 32 processos com repercussão geral reconhecida, pelo menos 26 mil casos sobrestados nas instâncias de origem que aguardavam a solução da Corte poderão agora ser encerrados, aplicando a mesma decisão do Supremo. Nós votamos até hoje 32 processos em repercussão geral e, segundo consta, mas são dados subestimados, já liberamos na origem 26.927 processos. Caminhamos bastante nesse... Sob a presidência de Vossa Excelência ou no ano? Não, agora nesses últimos 2 meses. Um fenômeno, realmente. Não, parabéns. É o fenômeno do plenário. Tá bem, muito obrigado. Declaro encerrada esta sessão. E lembrando que a repercussão geral é uma espécie de filtro que permite que o plenário do Supremo julgue apenas os casos que tenham relevância política, econômica, social ou jurídica para toda a sociedade brasileira. Quase 10 anos depois da reforma do Judiciário, o saldo é positivo. São inegáveis os avanços que decorreram da Emenda Constitucional 45. Eu acho que o próprio fato da sociedade hoje continuar discutindo o Poder Judiciário, dos problemas do Poder Judiciário estarem tão claros, serem pauta de discussão, isso é um pouco parte da Emenda Constitucional 45. Ou seja, a questão dos salários dos juízes, altos ou baixos, não vou entrar nessa discussão, mas a questão da pauta de julgamento, da agilidade, o quanto demora um processo, o quanto não demora um processo, hoje isso é público, hoje isso é transparente, hoje as pessoas se apropriam dessa discussão. Isso tudo acho que é fruto da Emenda Constitucional 45, ou seja, aquilo que se dizia certo ou errado, que era uma caixa preta, hoje não é mais, ou seja, você vê o judiciário, é até interessante quando a gente percebe na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, em que as manifestações políticas, elas ocorrem muitas vezes na frente do Supremo Tribunal Federal. Isso não acontecia antes, mas, na verdade, as pessoas perceberam que o judiciário interfere na vida delas. E eu acho que isso é muito da Emenda Constitucional 45, é muito do Conselho Nacional de Justiça. E isso é importante, eu acho que isso democratiza a instituição, isso republicaniza a instituição. O advogado Pier Paolo Bottini, que foi secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, também aponta o que é preciso ser feito para avançar ainda mais. Eu acho que nós temos passos, e esses passos, é claro que não são fáceis, mas eu acho que, em primeiro lugar, é preciso dar continuidade a uma reforma processual. Ou seja, ainda hoje você tem muita dificuldade de chegar ao fim de processos, principalmente na área civil. Então, você trabalhar um pouco a questão da mediação, trabalhar um pouco os processos coletivos. Eu acho que você precisa regulamentar algumas situações para que isso seja melhor manejado. Eu acho que a gente tem, por exemplo, o Prêmio Novare, que é um prêmio importante, que vem indicando boas práticas no judiciário do Brasil inteiro. Os nossos juízes são criativos, os nossos juízes buscam soluções para os problemas e eu acho que o caminho é identificar essas boas práticas e replicar essas boas práticas em todo o país. Então, eu acho que tem uma solução legislativa que é importante, mas eu acho que tem uma solução de gestão que ainda merece atenção. Então, continuar esse processo de informatização, continuar esse processo de gestão de processos é importante. Isso é possível fazer. Eu acho que o grande próximo passo é esse. E assim nós encerramos mais esta edição. Se você quer entrar em contato com a produção, sugerir um tema, é só mandar um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!